O Egito Antigo é lembrado por muitas coisas, inclusive pelo fascínio pelos animais, né? Por essa adoração aos animais. Muitos deuses tinham ou têm ainda a característica de um animal, né? Então, quando a gente vê, né, nas paredes dos templos, das pirâmides, nos papiros e tudo mais, a gente sempre vê a imagem de algum ser, alguma entidade com a cabeça de um animal. No próprio hieroglifo, muitos animais aparecem ali, né? Mas eu quero falar hoje dos deuses que eram venerados como animais, e eu quero mostrar também a farsa, né, disso tudo. Na verdade, não é uma farsa que acontecia naquele tempo, é a farsa que a gente entende hoje como o Egito Antigo. Muitas pessoas pensam que animais eram venerados no Egito. E essa não é uma verdade. Os animais, eles davam uma aparência aos deuses. Então as pessoas poderiam entender melhor como adorar aqueles deuses, né? Então, por exemplo, a gente tem uma deusa chamada Bastet. Essa deusa é a deusa gato. Então, o Egito Antigo, né, e todo esse misticismo envolvendo a religião antiga é muito ligada a essa questão do gato, né? Hoje em dia a gente vê muito estatuetas de gato, a gente vê muito essa coisa do gato e do Egito. Na verdade, o que acontece é que os gatos não eram venerados no Egito, eles eram simplesmente animais domésticos. O que acontece é que muitos gatos eram dados como oferendas a esta deusa, né? Ou seja, havia uma grande indústria de criação, né, de gatos para poder vendê-los e dá-los como oferenda, né? Então havia um comércio muito grande, e esse comércio era tão grande de mumificação animal que era o que hoje a gente pode correlacionar, por exemplo, ao comércio de Coca-Cola, né? Então é um comércio muito, muito grande que acontecia e envolvia não só a produção de animais para oferenda, mas também de cera e faixas e tudo que é usado na mumificação deles, né? Inclusive joias, né? Porque muitos desses animais tinham os seus órgãos substituídos por joias antes de serem mumificados. Então, vamos dar o exemplo dessa deusa chamada Bastet. A deusa Bastet, ela era uma deusa leoa. Então, ela era uma deusa da guerra, ela era uma deusa selvagem, com esse aspecto felino. Isso bem lá nos primitivos dessa religião. Eventualmente, apareceu uma outra deusa, também leoa, né? Que era a Sekhmet. Então, a Sekhmet estava disputando praticamente com a Bastet aquela imagem da felina, né, da leoa. Sekhmet, eventualmente, né, com o decorrer da religião, Sekhmet, ela começou a herdar mais esses traços da leoa, e a Bastet, ela foi ficando com os traços mais gentis da leoa. Então, eventualmente, ela virou um gato, né? Então, ela foi mantida como felino, mas já com uma versão mais dócil desse felino, ou seja, um gato. Então, Bastet, que antes era uma deusa da guerra, era uma leoa, virou um gato. Eventualmente, quando ela virou esse gato, né, quando ela começou a ser representada como um gato, ela acabou adquirindo características dos gatos. Então, essas características que ela tem hoje, que quando você vai estudar Bastet, você vê que Bastet é muito ligada à procriação, muito ligada ao combate de doenças, pestes e tudo mais. E Bastet é bem ligada à vida doméstica. E as mulheres, você entende que não é Bastet que era assim, eram os gatos, né? Porque os gatos, eles são domésticos, então eles são ligados à casa. Então Bastet absorveu acidentalmente essa característica. Uma outra coisa é que gatos procriam muito, e sempre que eles procriam, eles dão à luz a muitos gatinhos. Então, por causa disso, Bastet foi ligada à proliferação, né? À gravidez e tudo mais. E o combate às pestes é porque a gente sabe, né? Gatos em casa, eles vão atrás dos ratos, eles vão atrás dos insetos, das pestes. Então, Bastet, ela começou a receber essas características do gato, sendo que no início ela não tinha isso. Ela era uma deusa da guerra. Mas independente disso, né, do deus ser caracterizado como o animal, o gato em si, ele não era venerado no Egito. As pessoas tinham animais domésticos, como cão e gato, como a gente tem hoje. Só que naquela época eles também davam esses animais àqueles deuses aos quais os animais representavam. Então, Bastet, ela recebia muitas oferendas, né, de gatos.
mumificados. Então, o que as pessoas faziam era, como eu falei, tinha um comércio enorme da venda de gatos e materiais para mumificação, mas não era só uma questão de mumificar o gato. Muitas vezes esses gatos, eles recebiam uma alimentação forçada antes da morte, ou seja, uma grande alimentação antes de serem mumificados, para que assim a oferenda se tornasse melhor, né? Então eles eram forçados a comer diversos animais. Claro que essa comida era puxada abaixo da garganta, então não era nada agradável. E muitas vezes esses animais eram eviscerados vivos, né? Então eles tiravam todos os órgãos desses animais na questão da parte da barriga e colocavam joias no lugar. E depois faziam as múmias deles, né? Então você vê que havia todo um sofrimento, toda uma exploração. Então, assim, o mesmo gato que representava Bastet, ele era dado como oferenda. Então, no caso da veneração, naquela época, a veneração era por causa da imagem do gato. Não era porque as pessoas viam os gatos como os deuses. Então, muita gente hoje acredita que naquela época viam os gatos como os deuses. Ou seja, um gato podia ser uma reencarnação de Bastet ou alguma coisa. Não, na época eles não viam assim. Hoje a gente pensa que é assim, mas na época eles sabiam que o gato apenas estava doando uma imagem a Bastet. Tá? A única coisa que eles não sabiam era que o gato também acidentalmente doava aspectos do gato, dos felinos, à deusa, né? Porque a veneração foi mudando com o tempo, como eu expliquei. Então, por exemplo, um outro deus também muito, vamos dizer, famoso é Anubis. Anubis era representado pelo cão, né? Pelo chacal. Então, você vai ver muitas imagens de Anubis com uma cabeça de cão, né? Uma cabeça de cachorro, um chacal, ou talvez o corpo inteiro, né? E a mesma é a situação de Bastet, né? Ele era venerado como o cachorro, mas cães eram dados como oferendas para Anubis, da mesma forma como eram dados os gatos a Bastet. Só que a questão Anubis, no caso, era o deus do submundo e de outras coisas, da mumificação, de uma série de outras questões. Ele era também o deus dos cemitérios, porque como que ele era o deus do submundo, né? O cemitério era meio que o submundo, né? Você enterrava. Isso bem no começo também da religião local. Então, claro, cachorros selvagens, eles vão cavar. Se você enterra alguma coisa ali, uma pessoa, cachorros vão escavar, né? Cachorros selvagens vão escavar. Então, sempre no cemitério tinham muitos cachorros, muitos cães, chacais, cavando os cemitérios, ou perto ali dos cemitérios. Então, eles começaram a correlacionar Anubis, que era o deus dos cemitérios, aos cachorros, porque estavam sempre nos cemitérios. Então, acabaram ligando os dois. E por causa disso, Anubis começou a receber uma série de aspectos caninos, né? Mas essa questão da aparência dele era, como eu falei, uma questão de usar essa aparência do cão para designar um deus, para poder a pessoa saber o que era o deus, né? De alguma forma, para poder relacionar o deus com alguma coisa. Só que os mesmos cachorros, eles eram também procriados e dados como oferendas, né? Dados como oferendas tanto na questão de um ritual que você quer oferendar ao Deus para pedir alguma coisa, mas também para quando alguém morria, esse cachorro da pessoa, né? O cachorro doméstico ali da pessoa também era mumificado, né? Vivo, ou de alguma outra forma, né? Eles faziam alguma coisa e davam como oferenda também junto para que o cachorro pudesse ir a outra vida, né? Ao além com aquela pessoa. E também compravam outros cachorros para dar como oferenda. Então, na verdade, não era que o cachorro ou o gato eram venerados, né? Mas eram só sua imagem. E lá naquela época, no Egito Antigo, eles sabiam disso. Não era uma coisa que era enganada. Hoje em dia a gente pensa, nossa, eles veneravam os animais, mas não é o caso. E esses exemplos aconteciam também com outros deuses, né? Tem o Horus, que é o deus do meio-dia, é o deus do sol, é o deus da criação, das leis, de tudo mais. E ele foi relacionado, por exemplo, com o gavião e com as águias e tudo mais, o falcão, né? Por quê? Porque o falcão, eles são aves diurnas, né? Eles são aves que voam muito alto durante o dia. Então, como ele voa muito alto, ele está muito perto do céu, teoricamente. Então, já que aquele deus é o deus dos céus, ou o deus lá em cima, então vamos conectar esses dois. E como o falcão, né, a águia,
esses são animais do dia, então, como o Deus é o Deus do dia, foi relacionado, né? Nessa mesma situação, o Deus recebeu várias características desses animais, e esses mesmos animais eram dados como oferendas ali no Egito Antigo. Então, Horus recebia muito dessas oferendas, né, desses animais, que eram, é claro, vendidos. Havia mercados enormes, assim, vendendo esses animais para oferenda e vendendo também ceras, faixas, saias, uma série de outras coisas e bijuterias para poder colocar dentro desses animais na sua oferenda. Então, é importante que a gente entenda que no Egito eles não veneravam os animais. Você não poderia, por exemplo, matar um gato sem ter motivo nenhum, mas poderia matar se fosse uma oferenda para Bastet, porque é como se os gatos fossem apenas de Bastet. Então, se você fosse matar um gato, teria que ser só para Bastet. Um monte de outros animais também que representavam um monte de outros deuses também, eles eram não só dados como oferendas, mas eles também eram comidos pela população, né? Então, a população comia carne de hipopótamo, mas também tem uma deusa, a Taweret, que era representada pelo hipopótamo, e esses mesmos animais são comidos, né? Então, no Egito, eles comiam uma série de carnes, né? Tanto de animais aquáticos, quanto mamíferos e aves e tudo mais. Não veneravam animal algum, eles matavam esses animais nas oferendas. E também a gente tem que entender que não é só porque um povo é antigo ou ancestral e super místico que eles eram mais evoluídos moralmente do que a gente é hoje, né? Ou do que a gente acredita que pode ser o ápice da moral espiritual hoje em dia, né? Então, naquela época, muita gente cometia erro. É claro que tinha, sim, os seus discípulos, né? Os seus padres, os seus líderes espirituais, religiosos, que até seguiam algum código, assim, mais, digamos, moralmente elevado, mas em suma, no Antigo Egito, assim como em antigas outras civilizações, não existia realmente essa grande adoração aos animais ou respeito. Então, nenhum animal no Egito Antigo foi beneficiado com qualquer tipo de respeito ou adoração. Foi só suas imagens e eles, como eu falei, num mercado que hoje seria multibilionário, eram mortos para que esses deuses pudessem receber as suas oferendas. É claro que os deuses não tinham culpa, né? A gente está falando aqui da pessoa, né? A gente está falando aqui do indivíduo que fazia isso, a gente está falando aqui do que eles acreditavam, não tem nada a ver com Deus. Assim mesmo como a própria Bastet, que começou a receber essas influências do gato. A Bastet, ela não tem culpa de nada, né? Então, não é que ela seja uma farsa, né? Ela simplesmente recebeu aquilo ali das pessoas. A gente tem que separar a espiritualidade da religião, né? Então, a religião que mudou Bastet, não foi Bastet. Mas também a gente tem que estar aberto para a possibilidade de Bastet, sim, ser o que ela é representada, né? Como um aspecto mais felino, que, na verdade, a sua existência primitiva é que era errada e aos poucos foi melhorando. Mas, de qualquer forma, o ponto é que animais eram explorados no Antigo Egito, inclusive aqueles que davam forma aos deuses.